considerando o que os outros acham, o que os outros pensam, né? Riscos, todos nós vamos correr com decisões que a gente vai ter que fazer, mas pelo menos a gente vai correr risco baseado numa decisão que foi nossa. Olá, escorpianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês. Signo de Escorpião, Sol, Lua Ascendente, Vênus e Júpiter, duas energias predominantes para os próximos 7 dias. Gratidão. Renda-se ao poder divino, Lua cheia. As respostas que você precisa estão a caminho. Lua cheia em Gêmeos, podem estar lidando com alguém do signo de Gêmeos ou ter forte no mapa. As respostas que você precisa estão a caminho, Escorpião. Renda-se ao poder divino, conecte mais a espiritualidade, ouça mais a sua intuição. Tá? Vamos ver o que mais do que estamos falando, espiritualidade, por gentileza. Mensagem geral para o signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, próximos 7 dias. Fui colocar o microfone que eu não tinha colocado, agora ficou melhor, né? Bom, vamos lá, Escorpião. O que eu tô sentindo aqui? Aqui tem energia de pessoas. Eu vejo aqui, eu não sei do que a gente tá falando, se a gente tá falando de uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de vocês se conectarem a uma pessoa. Eu não sei exatamente do que a gente tá falando aqui, tá? Aqui é uma tiragem geral, de início. Mas eu tô sentindo aqui a energia de alguém que fica muito preocupado com o que os outros vão achar. Eu tô sentindo uma energia de alguém muito preocupado com aparência. Sabe? É uma pessoa muito focada nisso, né? Em aparência. O que os outros vão pensar se eu tomar essa decisão? O que os outros vão achar se eu, sei lá, mudar a cor do meu cabelo, resolver assumir minha sexualidade, se eu sair de casa, entende? Se eu me separar. Eu vejo alguém muito preocupado com o que os outros vão pensar. É isso que eu tô sentindo. Tá? Eu vejo que vocês estão querendo tomar uma decisão, fazer algo aí na vida de vocês, só que vocês estão achando que pode não dar certo, né? Para alguns pode ser que vocês estejam considerando o que outras pessoas estão falando, tá? Eu vejo uma preocupação excessiva com o que os outros vão pensar, considerando demais a opinião dos outros, Escorpião. Tá? Só que para muitos aqui que eu estou me conectando, que está nessa energia, eu estou sentindo que isso aqui vai ficar para trás, tá? Eu vejo que essa situação fica para trás. Ó, uma pessoa muito preocupada com questão social. Muito preocupado realmente com o que os outros vão pensar. Tá? E a espiritualidade, ela vai intuir vocês a largar a mão disso. Por isso que saiu aquela energia, renda-se ao poder divino, se conecte mais à espiritualidade. Resumindo, dane-se o que os outros vão pensar. Entendeu? Dane-se o que os outros vão pensar. A vida é sua. Você tem que saber o que é melhor para você. Por mais que você cometa erros, porque muitas vezes a gente faz escolhas erradas, né? Mas não com esse objetivo. A gente pensa estar fazendo uma boa escolha e de repente a gente descobre que fez uma má escolha, mas a gente foi bem intencionado, né? Então assim, a gente nunca vai saber se vai dar certo, se não vai dar certo. Isso aí não tem como saber. A gente não tem bola de cristal para saber, né? O negócio é a gente arriscar. Só que a gente tem que considerar a nossa história, a nossa experiência, aquilo que a gente se identifica mais, entende? Não ficar considerando o que os outros acham, o que os outros pensam.
né? Riscos, todos nós vamos correr com decisões que a gente vai ter que fazer, mas pelo menos a gente vai correr risco baseado numa decisão que foi nossa, né? Eu acho que a frustração é muito maior, seria muito maior se desse algo de errado e você lembrasse que, caramba, poderia ter dado certo se eu tivesse seguido a minha intuição e seguido um outro caminho, mas eu considerei o que fulano me falou e eu me dei mal, né? Eu acho que a sensação é muito pior. Então, assim, é como se a espiritualidade estivesse falando aqui para vocês se olharem com mais carinho, sabe? Considerar mais a intuição de vocês aqui, sabe? E parar com esse negócio, sabe? De preocupação, muito preocupado, sabe? Se eu fizer isso, minha mãe não vai gostar. Se eu fizer isso, meu amigo vai ficar magoado. Ai, se eu... Entende? Eu vejo aqui que vai ter algum tipo de corte, Escorpião. Eu não sei o que seria. Por isso que eu tô falando. Eu não sei se é trabalho. Eu não sei se é relacionamento, tá? A gente vai ver com o tarô depois, tá? Mas eu vejo que vai ter alguns cortes aqui, vai ter uns livramentos na vida de vocês, Escorpião. Nos próximos 7 dias tá muito forte isso, tá? E vai ser um livramento, por mais que vocês achem que vocês se questionem, né? Será que realmente eu tomei a decisão certa de ter me afastado de certas pessoas, de certo grupo de pessoas, ou de uma pessoa, ou de uma situação, ou daquela empresa? Por mais que vocês se questionem, a espiritualidade tá vindo aqui para afirmar para vocês que vocês fizeram a melhor escolha, tá? Eu vejo aqui escorpianos que vão finalmente tomar uma decisão baseado na sua própria experiência, entende? No que você realmente deseja para si, né? As pessoas precisam lutar pelos seus sonhos, né, Escorpião? Ó, eu vejo algo muito especial chegando para vocês. Depois que vocês fazem esses cortes. Ó, renascer das cinzas. Tá? A Fênix. É uma vida nova que espera vocês do outro lado. O que seria do outro lado? Do outro lado dessa decisão aí que vocês vão fazer, sabe? É como se fosse um marco na vida de vocês. A partir desse momento as coisas começam a mudar para vocês. Mas é preciso que vocês trabalhem isso, tá? Ouça mais a intuição de vocês, procurem tomar as decisões por si mesmos, né? Opiniões sempre são bem-vindas, mas às vezes um excesso de opinião, ao invés de ajudar, atrapalha, né? E assim, o pouco de opinião que você ouve, é bom você ouvir. É bom você ouvir uma perspectiva, uma visão de outras pessoas do lado de fora, né, da situação. Mas vocês não podem ignorar as experiências de vocês também, né? As vontades de vocês, sabe? Que é o que eu tô sentindo aqui, tá? Vamos entender mais aqui com o tarô? Signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, trabalho, carreira, finanças. Vamos falar de trabalho, carreira, finanças. Que a espiritualidade traz de mensagem para os escorpianos nos próximos 7 dias. Trabalho, carreira, finanças, gratidão. Cavaleiro de Paus. A lua. As dúvidas. Tá vendo? Alguém sentindo que se eu tomar uma decisão, se eu fizer algo aí, vai dar errado. Pagem de ouros, tá vendo? Tem algo muito assim sólido, tá? Chegando para vocês. Uma proposta muito, prosperidade. 10 de ouros, prosperidade, segurança material, tá? Eu vejo vocês querendo já. Eu vejo que vocês há um tempo já, vocês já vêm querendo. Eu vejo essa energia, é a energia do Cavaleiro de Paus. É uma energia yang, é uma energia de ação. Então, quer dizer, eu vejo que vocês já há um tempo, vocês estão querendo promover mudanças. Sair do emprego onde vocês estão, né? Desenvolver um negócio próprio. Não importa o que seja aqui, tá?
Mas eu vejo vocês querendo fazer algo, mas eu vejo energia de dúvidas. Mas eu vejo vocês superando, tem uma energia de superação aqui, a carta da força. Tá? A espiritualidade está falando, não precisa ter dúvidas, ouça a intuição de vocês, tá? Trabalhe mais a intuição de vocês aqui, acreditem no divino, acredite no potencial de vocês, confie no taco de vocês, entende? Porque tá vindo uma proposta muito bacana aqui para vocês, energia de prosperidade, tá? Para alguns aqui pode ser pessoas que vão trabalhar na área da espiritualidade ou com psicanálise, psicanalistas, tá? Ó, eu vejo uma finalização aqui de um período aí muito desgastante, tá? Então vocês estavam aguentando, é o que eu falei, aguentando uma situação aqui, tá? Para manter uma aparência, para agradar outras pessoas, muito preocupado com o que os outros vão pensar. Entende? Eu já estava me sentindo sugado, sugada, desgastada aqui nessa situação, nesse trabalho, nessa empresa, lidando com pessoas hostis, lidando com pessoas querendo puxar meu tapete, né? Lidando com coisas que não eram bacanas ali, entende? Eu confiei nessa empresa, essa empresa não foi aquilo que eu imaginava. Eu vejo aqui uma dificuldade aqui, tá? E eu vejo que faz tempo que vocês estavam querendo sair, mas vocês estavam muito preocupados com alguém, em agradar alguém, entende? Sabe? Ah, de repente se eu falar que eu não quero ir, vai dar ruim, sabe? Meu marido não vai gostar se eu sair desse serviço, minha esposa não vai gostar, minha mãe não vai gostar, entende? Vocês estão entendendo? Vou perder minhas amizades, porque minhas amizades gostam do chefe e eu vou ser contra ele. Tem alguma coisa assim, tá? Muito preocupado com o que os outros vão pensar aqui. E muito nesse pensamento de que eu acho que vai dar ruim se eu fizer alguma coisa, entende? Isso foi trazendo sofrimento para vocês, tá? Eu vejo que é um sofrimento de longa data aqui. Não é coisa, assim, breve, tá? É algo que vocês vieram aguentando há muito tempo. Aqui pode ser pessoas desempregadas, que estavam desempregadas também, que estavam querendo tomar a iniciativa de fazer algo, né? Mas também aquela mesma coisa, aquela mesma situação, preocupado com o que os outros iriam pensar. Entende? Ah, e se eu encontrar uma oportunidade de desenvolver um negócio próprio, teria que ser numa outra cidade, iria fazer parceria com alguém, e eu moro com a minha família, com meus pais e tudo mais, eles não iriam gostar, que eu iria me afastar, tá entendendo? Iriam me achar egoísta, que eu tô pensando só em mim. Eu tô sentindo uma energia assim, tá? Ó, vocês vão vibrar na energia da Rainha de Paus. É só energia, não é gênero, tá? Energia da Rainha de Paus, energia de uma pessoa independente. Energia de uma pessoa que se sente, sabe, eu vejo a criatividade em alta, eu vejo vocês numa energia de expansão, uma energia de alegria, uma energia de realização aqui. Uma pessoa que está se dando mais valor, está indo em busca daquilo que realmente se identifica, ó. Ais de Paus. Tem um grande início aqui que vai trazer muita empolgação para vocês. E para muitos casos aqui pode ser em outra cidade, estado ou país. Tá? Aqui eu vejo vocês vencendo os medos, vencendo, sabe, inseguranças, né? Vocês superando aqui, ó. Tudo aquilo que tem a ver com o mental, emocional de vocês. Tudo aquilo que estava prendendo vocês, impedindo vocês de seguir adiante, ó. Vocês já estavam querendo. Vocês já estavam querendo já sair dessa situação, tá? As respostas que você precisa estão a caminho. Está vindo algo muito estável para vocês aqui, tá? E que vai trazer um retorno financeiro muito grande. Tá bom? Bom, é isso para questão profissional. Gostei. Gostei. Agora, no que se refere aos relacionamentos afetivos amorosos, signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Relacionamentos afetivos amorosos, o que temos de mensagem para os próximos 7 dias, Escorpião? O Diabo. 7 de paus. 2 de paus.
Rei de paus. Pajem de espadas. Gente, escorpião, aqui eu tô sentindo que é... Não sei se é uma reconciliação. Tá aparecendo reconciliação aqui, tá? Tô sentindo que é reconciliação. Essa pessoa te admira demais, viu? Eu tô sentindo que vocês já conhecem essa pessoa aqui, tá? Então, ou vocês já tiveram algo com essa pessoa, tá? Um relacionamento mesmo, afetivo, amoroso, tá? Ou vocês nem chegaram a desenvolver algo juntos, tá? Mas eu vejo que vocês já tiveram uma coisa aqui. Essa pessoa tem sentimentos ocultos, a pessoa é obcecada por vocês, escorpião. Tá? Eu vejo uma energia de ciúmes, de possessividade. Para alguns casos, teve até manipulação aqui, né? Essa pessoa tá sozinha no momento, tá afastada de vocês, tá? Ela tá pensando numa forma de chegar até vocês, admira vocês demais, tá? Não desistiu de vocês. Alguém que stalkeia vocês. Essa pessoa observa vocês, tá? Admira vocês demais, enxerga vocês vibrando a energia da imperatriz, energia de uma pessoa perfeita para se ter do lado, né? Energia de uma pessoa independente, energia de empresários, empresárias, é só energia, não é gênero. Energia de uma pessoa muito dona de si, uma pessoa independente, uma pessoa amável, tá? Uma pessoa que se dá valor, tá? Eu vejo que essa pessoa está muito decidida em vir na direção de vocês, tá? E querendo fazer uma oferta sólida aqui para vocês. Algo estável, querendo proporcionar algo estável aqui para vocês. Porque enxergam vocês como uma pessoa que vibra na energia da imperatriz. A energia da imperatriz não aceita migalhas, né? Tá? Então não tem paciência com pessoas, né, mimadas, dependentes, birrentas, né? Arrogantes, infantis, imaturas, não tem paciência com isso, né? Aqui, para alguns casos, essa pessoa escondia algumas coisas de vocês, por isso que vocês cortaram essa pessoa, tá? E tem energia de uma pessoa muito controladora aqui. É uma pessoa muito controladora. Tem que ser do jeito dela, não aceita perder, tá? Aqui eu vejo um despertar, tá? Aqui eu vejo um despertar. Tem uma energia de comemoração. 7 de copas. Para alguns casos, estou vendo uma energia de triângulo. Essa pessoa não para de pensar em vocês. Essa pessoa vem de longe mesmo, tá? Eu vejo um despertar nessa pessoa, eu vejo uma energia de comemoração. Aqui pode ter havido alguma coisa a ver com triângulo, tá? Ou essa pessoa era comprometida, ou essa pessoa arrumou outra pessoa enquanto estava com vocês, ou essa pessoa tinha muitos contatinhos, tem essa energia, tá? Eu vejo essa pessoa tendo um despertar em relação a isso. O que eu fui fazer na minha vida, tá? Essa pessoa idealiza vocês, enxerga realmente vocês como uma pessoa perfeita para estar ao lado dela. Tanto é que ela se envolveu com outras pessoas, mas ela nunca tirou vocês da cabeça aqui, tá? Eu vejo ela se libertando de uma crença limitante aqui. Então aqui, essa crença limitante aqui, né, que é uma ilusão mental, o 8 de espadas, né?
É uma ilusão da cabeça dessa pessoa. Essa pessoa, ela insistia em se manter numa situação. Ela vivia inventando desculpas. Ah, eu sou estúpido, eu sou grosso, eu sou egoísta, porque toda a minha família é assim, então assim, não tem como eu mudar, é o meu jeito, você tem que aceitar. Sabe, coisa assim? Esse tipo de desculpa. Mas na verdade é algo que, se ela quisesse mudar, ela mudava, né? Eu sempre digo, hoje em dia tem até terapias e tudo mais para você corrigir algumas falhas, né? No comportamento e tudo. É uma pessoa que se negava a isso, entende? Todo mundo tinha que aceitar ela do jeito que ela é. Mas assim, considerando aceitar do jeito que ela é, que eu falo, aceitando os vícios, né? Os defeitos dessa pessoa. E defeitos e vícios ninguém tem que aceitar, né? Respeitar a pessoa do jeito que ele é, eu sempre falo, é respeitando a essência dela. O que é essência? Por exemplo, é uma pessoa muito reservada e você é mais agitado, mais social, e você fica obrigando essa pessoa a ser como você. Você está desrespeitando a essência dela, né? Aí sim, você tem que aprender a respeitar as pessoas como elas são, né? Não tentar mudá-las. Mas quando se trata de algum comportamento que afeta negativamente o relacionamento, ninguém é obrigado a aceitar, pelo amor de Deus, né? Ah, eu sou narcisista, eu sou manipulador, eu sou egoísta, mas é que meu pai e minha mãe era assim, então por isso que eu puxei, eu sou assim. Então você tem que aguentar do jeito que eu sou. Você tem que me entender, você tem que ser compreensivo. Ninguém tem que ser compreensivo em relação a isso, tá? Mas é alguém que tentava colocar na tua cabeça isso aí, é uma pessoa controladora que eu tô sentindo. Agora essa pessoa quer casamento com vocês, tá? Tá vindo na direção de vocês, mora distante de vocês. Não desistiu de vocês mesmo, tá? Ó, uma mudança de ponto de vista, tá? Essa pessoa, ela stalkeia vocês, é o que eu falei, tá? Essa pessoa tá vendo vocês em destaque, tá vendo vocês chamar atenção, tá? É uma pessoa que valoriza a aparência. O que saiu aqui, ó? É uma pessoa que valoriza aparência, status. Então aqui, essa pessoa pode estar te vendo muito bem, pode estar vendo você tendo sucesso na vida, ou você seguindo adiante, ou você se cuidando mais, entende? É uma pessoa que valoriza isso, tá? Tem uma energia aqui, é como se fosse mais ou menos uma energia de interesse, Escorpião. Tô sentindo isso. Tá? É uma pessoa que tá querendo pegar carona aí. Tá? Só que é uma pessoa que continua vibrando a energia do Rei de Paus, uma pessoa galanteadora, uma pessoa que, entende? É simpática demais com outras pessoas, não tem um posicionamento de uma pessoa comprometida, tá? Ó, eu não vejo a energia do naipe de ouros aqui, não tô vendo, tá? É alguém que vocês realmente já tiveram algo aqui, ó. Alguém que fica relembrando momentos agradáveis que teve aí com vocês, querendo esclarecer algumas coisas, porque ela teve alguma clareza em relação a tudo que aconteceu, né? Mas a clareza geralmente, num caso assim, eu tô sentindo que é muito conveniente, né? Ter essa clareza justamente agora que você tá seguindo adiante, que você tá bem, né? É a pessoa que sente muito a tua falta e vai vir muito rápido na direção de vocês, tá? Disposta a querer se dedicar e tal, ó, mais uma vez, tem uma energia de orgulho, tem uma energia de controle, tem uma energia de ciúmes, tá? Aqui, tem uma energia de controle, tomem cuidado, tá? Alguém que vê vocês como uma pessoa próspera, estável financeiramente, tá? Vê vocês num momento de conquista. Essa pessoa sabe que agiu de uma forma muito egoísta, enxerga vocês como uma conexão de almas e está realmente decidido a vir na direção de vocês. Muito apego aqui por vocês, tá? Aqui é uma pessoa que está vendo realmente vocês se dando muito bem, vocês seguiram adiante, vocês tendo sucesso, tendo destaque, ver vocês felizes. Essa pessoa está sofrendo demais aqui, ó, longe de vocês, querendo fazer uma nova proposta de amor, tá? Ó, vai receber mensagens em breve, tá? Alguém está sendo muito estratégico para chegar em vocês e mandar essa mensagem,
tá? Por isso que essa pessoa tá parada, feito um 2 de paus que saiu aqui, ó. Tá vendo? O eremita aqui, 2 de paus e o eremita. Ó, a pessoa que tá com receio aqui, no caso, não é receio do que os outros vão pensar, pode ser também, porque essa pessoa, aqui tem uma energia de fofoca, tá? Aqui tem uma energia de uma pessoa, porque aqui, ó, eu vou falar, gente, aqui, essa personalidade aqui eu não gostei não, tá? Não tô gostando dessa personalidade aqui não. É a energia de uma pessoa manipuladora, controladora, é uma pessoa que se acha, é uma pessoa que não aceita ser contrariado, não aceita ser pressionado. É a energia de uma pessoa que não tem uma personalidade para se comprometer, tá? É a energia de uma pessoa galanteadora, é a energia de uma pessoa que, entende? Gosta de chamar atenção, gosta de aparecer, sabe aquela pessoa que gosta de dar muito valor para físico, gosta de ostentar, tem vícios aqui, tá? Aqui tem vícios. Rede social, pornografia, pode envolver mentiras, tá? Bebida, álcool, drogas, tá? E aqui tem uma energia de fofoca, então é a energia de uma pessoa que quando terminou, porque aqui é uma energia de uma pessoa que não aceita perder. Então é aquele tipo de pessoa muito orgulhosa. Lembra que saiu a carta do leão? Quando vocês terminam, essa pessoa, ela nunca vai dizer que você terminou com ela. Ela vai dizer que ela terminou com você. Ela nunca vai dizer que o erro foi dela, mas sim sua. Tá? Essa pessoa falou mal de vocês, tá? Ó. Tá? Não foi pouco não. Essa pessoa falou mal mesmo, tá? Aqui pode até ter envolvido mentiras, inclusive, tá? Para acabar com a moral de vocês aí diante dos outros, para colocar realmente vocês como vilão, a vilã da história. Essa pessoa falou muito mal mesmo de vocês. Então, essa pessoa tá preocupada com o que os outros vão pensar, né? Porque falou muito mal de vocês. O que essas pessoas, esses amigos, esses familiares vão achar dessa pessoa voltando na vida de vocês, procurando vocês, né? E outro receio que essa pessoa tem é que vocês vão estar na defensiva. Essa pessoa sente que vai dar ruim. Será? Ter uma energia de humildade, ter uma energia de uma pessoa que tá querendo, sabe, se aproximar de vocês e mais assim... Aqui eu tô sentindo que aqui agora, né, a gente falando de relacionamentos, essa mensagem aqui tá falando para vocês tomarem cuidado com uma pessoa muito falsa. E que esse afastamento de vocês, dessa pessoa, não foi perda, foi livramento, tá? É como se fosse assim, vocês são uma pessoa muito especial, vocês renasceram das cinzas, depois que vocês terminaram com esse ser aí. Não vou chamar de ser de luz, né, gente? Ser das trevas acho que combina melhor, né? Desculpa, mas é a energia que eu tô sentindo, tá? Então, agora essa pessoa, ela tá querendo ter toda a cautela de como vai chegar em vocês, tá? É uma pessoa que vai querer chegar doce, né? Entende? Dar uma de pessoa humilde e tudo mais, né? Vai dizer que aprendeu com os erros e blá blá blá. A pessoa vai vir muito rápido aqui na direção de vocês, tá? Mas aí é com vocês, né? O que vocês vão fazer com isso? Só que aqui tem um alerta, tá? Toma cuidado. Tá? Toma cuidado. Essa pessoa, ela volta, ela vai querer vir propor algo estável aqui pra vocês. Cavaleiro de Ouros. Se é uma pessoa que não se compromete, não, agora eu vou me comprometer. Não, se eu era uma pessoa ausente, agora eu não vou ser. É uma pessoa que tem lábia aqui, tá? Essa pessoa tem lábia aqui. Tá? Tem energia do mago, né, que saiu aqui. Tá? O mago, o diabo, é uma pessoa que tem, nossa, tem uma lábia aqui, tá? É uma pessoa sedutora, né? Aqui é uma pessoa que se acha, tá? Só que ela tem consciência de que ela exagerou aqui com vocês, né?
como eu falei, essa pessoa falou muito mal de vocês. Com que cara ela vai chegar em você? Mas essa pessoa vem. Essa pessoa é bem cara de pau, ela vai vir, tá? Ela vai vir, ela te observa de longe, tá? Tá sendo estratégico, ó. Tá analisando todas as possibilidades. Como é que eu vou chegar em Escorpião, tá? Então aí é com vocês, né? Como é que vocês vão agir em relação a isso, tá? Renda-se ao poder divino, confie na sua intuição, as respostas que você precisa estão a caminho, tá? Então, de repente, é como se fosse um teste da espiritualidade, né? Vamos colocar essa pessoa na frente de Escorpião para ver se Escorpião aprendeu mesmo a lição, né? O que vocês realmente querem para a vida de vocês, né? Para quem já conviveu com essa pessoa aqui, seja por um longo tempo ou não, vocês já sentiram mais ou menos, né? Já fizeram o test drive aí, já dá para saber mais ou menos como é que essa pessoa é. É esse tipo de pessoa que vocês querem ainda? Não é? Né? Tá bom? Bom, é isso que eu tenho para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos e a gente se vê na próxima leitura, certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.